Fala, vivente! Seja bem-vindo aqui no nosso canal, bem-vindo ao Viver de Pizza. Hoje a gente vai responder uma das perguntas que eu mais ouço ao longo do tempo, que é bastante recorrente. A pergunta é: ao fazer uma massa de pizza, é melhor começar com a água ou começar com a farinha? Como sempre, a resposta não é tão simples quanto parece e também não é tão rápida como poderia ser. Poderia ficar incompleta se fosse rápido ou até ser meio enganoso. Na verdade, talvez a questão esteja até errada, mas a gente vai fazer várias reflexões aqui no decorrer desse vídeo. Vem comigo descobrir, mas antes solta um dedo enfarinhado nesse vídeo e se inscreve no canal, bate no sininho para você receber os novos vídeos conforme eles forem saindo. Bora fermentar o Viver de Pizza, galera! Quando falamos sobre misturar a massa, seja começando pela água ou pela farinha, a gente vai nos referir então às abordagens diferentes que aparecem. Quando falamos sobre misturar a massa, seja começando pela água ou pela farinha, estamos nos referindo a duas abordagens diferentes. Um método muito comum, especialmente na escola napolitana, é começar com toda a água, antes de adicionar a farinha, depois ir adicionando a farinha aos poucos até que se forme a massa. Por outro lado, o surgimento de técnicas mais modernas de preparo, como em batedeiras, maceiras, espirais, planetárias, descobriu-se o quê? Que adicionar a água de uma forma gradual, muitas vezes, traz melhores resultados. Para entender melhor, precisamos dar um passo atrás e compreender o que acontece durante a mistura. Quando a gente combina água e farinha, aplicamos força nessa mistura, seja manual ou com a ajuda de uma maceira, estamos ativando o glúten, um complexo de proteínas que formam a base de qualquer massa fermentada. Mas o desenvolvimento dessa rede de glúten pode variar dependendo como misturamos essa massa. O processo de mistura pode ser dividido em 3 fases. A primeira fase, chamada de desenvolvimento, quando a água e a farinha começam a se unir e o glúten começa a se formar. A segunda fase é a estabilidade, quando a massa atinge uma estrutura ideal. E a terceira fase é a chamada quebra, quando a massa começa a perder a sua consistência por causa dessa batida ou dessa sova por um tempo demasiado. Cada massa, dependendo da farinha utilizada e da máquina usada, método de mistura, precisará passar por essas fases de maneira diferente. O tipo de batedeira, a velocidade de mistura, o tempo e a temperatura de aplicação são extremamente importantes. São fatores que influenciam a duração dessas fases. Um ponto importante a ser entendido é a relação entre a hidratação da massa e a energia mecânica aplicada. Quanto mais seca for a massa, menos água ela vai ter, mais atrito ela vai gerar durante essa mistura, o que exige mais força da máquina ou das mãos, consequentemente maior será a temperatura ganha pela massa. Agora, voltando à pergunta inicial, o que é melhor, começar com a água ou com a farinha? A resposta, na verdade, depende de como a água é adicionada ao longo do processo. O importante não é tanto qual ingrediente vem primeiro, mas sim qual a quantidade de água adicionada em cada momento da mistura. Se você adicionar toda a água, por exemplo, no início, junto com a farinha, em uma massa de alta hidratação, e não gerar o atrito necessário para formar uma boa rede do glúten, você não vai ter uma boa malha, você não vai ter um bom resultado. E esse é o erro mais comum ao fazer uma pizza de alta hidratação. É melhor adicionar a água aos poucos e permitir que o glúten se desenvolva corretamente. Mas eu tenho que reforçar isso aqui. No caso da alta hidratação. Portanto, o segredo não está em começar com a água ou com a farinha, mas em como você distribui a água ao longo do processo. Quando se trata de uma massa com alta hidratação, adicionar água gradualmente é crucial para garantir um bom desenvolvimento da malha do glúten, permitindo então essa malha de se formar corretamente. Mas em casos de massa menos hidratadas, pode ser interessante começar pela água, porque assim você tem uma maior facilidade de absorção da água por conta da farinha. Antes de terminar, vale mencionar uma técnica específica que utiliza água muito fria ou muito gelada. Nesse caso, pode-se começar com a água e com toda a água, especialmente em climas mais quentes, para manter a temperatura da massa sob controle. Em seguida, a farinha é adicionada e ao longo do processo de mistura, a água restante é incorporada gradualmente. Ou seja, produtos menos hidratados, bota toda a água no início, produtos que você vai levar a 65%, 70% de hidratação, é bom deixar um pouquinho de água para o final. Espero ter aí ajudado você de alguma forma a sanar algumas dúvidas a respeito desse tema. E claro, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma pergunta, aqui nos comentários a gente responde todo mundo, tá bom?
Caso você deseje se aprofundar ainda mais nos conhecimentos técnicos sobre a arte branca e as pizzas de longa fermentação, aprender sobre escolhas de farinha, técnicas de manipulação de massa, sobre como diferenciar o teu produto, para ter um rápido crescimento de negócio, isso tudo com um conteúdo super atualizado que garante suporte contínuo, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer melhor o meu curso Viver de Pizza. Toda terça-feira tem vídeo novo nesse canal, então se inscreve se não se inscreveu e dá um like aqui, já ativa também o sininho para você nunca ficar de fora dos novos conteúdos. Vou ficando por aqui, nos vemos nos próximos vídeos e bora viver de pizza!